Olá, estamos hoje aqui no evento da Aladi, em São Paulo, o 6º evento da Associação Latino-Americana de Dessalinização e Reuso de Água aqui no Brasil. Tivemos um painel muito interessante pela manhã, falando um pouquinho do avanço, da importância do reuso para o avanço e a universalização do saneamento. Contamos com experiências nacionais, com experiências internacionais e, na oportunidade, complementando esse contexto, convidamos a Agência Nacional de Água. Estamos aqui com o diretor Nazareno, que trouxe para a gente uma informação e um estudo que foi realizado pela Agência Nacional de Água, que vocês podem obter pela internet, que é o estudo que avalia como vai ficar a disponibilidade hídrica de água aqui no Brasil diante das mudanças climáticas. Nós entendemos que diversificar a matriz hídrica é uma ferramenta de adaptação climática. E com esse estudo e essa metodologia, sinaliza que o Brasil precisa caminhar cada vez mais para essa direção. Então, gostaria de dar aqui a oportunidade para a gente ouvir mais aqui da Ana, para falar um pouquinho desse estudo. Então, Nazareno, por favor. Olá. Esse estudo foi publicado em 2024 a partir de métodos que a Ana usa para estimar a disponibilidade hídrica, a partir dos do dado de informação do painel intergovernamental da ONU, e a gente chegou a resultados que apontam uma redução da disponibilidade média em torno de 40% da disponibilidade hídrica, de uma maneira no norte, no nordeste e no sudeste do Brasil e uma parte do centro-oeste também. Apenas na região sul do Brasil, que tem uma realidade particular, a possibilidade de aumento de até 5% da disponibilidade hídrica, mas isso também em decorrência de eventos extremos, como os que aconteceram no exercício de 2024 e 2025 no Rio Grande do Sul. Então, esse estudo, ele começou quando exatamente? Quando foi que começou a mobilizar? Em que período? A ANA tem uma tradição de estudos em mudança climática, né? Desde 2006 a gente tem avançado nessas metodologias, participamos dos grandes planos de adaptação e identificação para recursos hídricos em adaptação à mudança do clima. E agora esse nosso estudo ele traça os cenários e possibilidades acerca do que aquilo que vai acontecer e que vai impactar a gestão de recursos hídricos no Brasil. Foi publicado em 2024 e no próximo exercício a gente vai analisar o impacto em cada um dos setores usuários. Mas o interessante, esse estudo já vem de longo tempo, vem aprimorando com relação às metodologias. Isso. Foi publicado agora em 2024, mas ele traz um panorama de disponibilidade, se eu não me engano, me corrija, de 2015 até 2040. São 3 horizontes temporais. Nós fizemos uma primeira etapa que é de 2015 a 2040, o segundo cenário que vai de 2041 a 2070 e de 2071 até 2100, porque são estudos que precisam ser observados sob longo prazo. A grande novidade desse estudo é a convergência de cenários em relação à disponibilidade hídrica e que nos coloca já no curto prazo até 2040, ou seja, no primeiro cenário, uma redução da vazão de disponibilidade média muito significativa. Alguns dos nossos principais rios e mananciais, se eu não me engano, até 40%, é isso? Isso, os principais rios do Nordeste e no Sudeste brasileiro podem ter reduções de vazão média de disponibilidade de até 40%. Fazendo a projeção em 2040, né? Até 2040. Mas aí eu tenho uma curiosidade, de 2015 até agora 2025, a gente já tem uma projeção e ela se confirmou? Os dados iniciais que a gente tem modelado e o que a gente viu acontecer na realidade, os dados são muito próximos. Então podemos citar alguns marcos que a gente já previa que houvesse uma intensificação de eventos extremos no norte do Brasil, mesmo as secas. Isso aconteceu em 2023, aconteceu em 2024. Os eventos extremos do Rio Grande do Sul também já tinham como a nossa projeção aponta. Já tinha uma projeção? Já tinha uma projeção de aumento de disponibilidade com eventos extremos. Caramba. Então esses eventos confirmam ou se aproximam daquilo que a gente verificou nos cenários convergentes dos 132 modelos que foram rodados para isso. Impressionante. Bom, aqui representando a Associação Latino-Americana, né, de Reuso e Dessalinização, a gente enxerga que esses estudos são cruciais para um planejamento da sociedade, para um planejamento das demandas econômicas da agricultura, que por isso também é a oportunidade para a gente poder divulgar. Mas agora a gente tem esse cenário, né?
Da nossa parte, sempre sinalizamos que a matriz hídrica diversificada é algo importante, mas existem vários outros instrumentos de gestão. Então, um dos principais aqui no Brasil é a gestão da outorga, né? E temos recomendações diversas, experiências diversas no mundo. Como você enxerga que esse cenário pode impulsionar políticas públicas e mudanças na gestão hídrica? O que você acha que a gente pode evoluir? Como é que a ANA entende as diretrizes? Vamos observar uma mudança de comportamento do brasileiro, de quem toma a decisão como em geral. Como senso comum, o brasileiro compreende que o Brasil dispõe de muita água. Então, a grande contribuição que esse estudo vai trazer para nós é que esse cenário não mais se confirma. Nós não temos muita água disponível, nós temos uma disponibilidade hídrica muito menor, ou teremos uma disponibilidade hídrica muito menor. Então, quando a gente olha para o cenário de reuso hoje no Brasil, que não passa de 2%, é 1%, 2%, e a gente vê por que o reuso não cresce no Brasil, uma das causas é em função desse entendimento de que há muita água disponível. Com os dados científicos que nós estamos trazendo, a gente está demonstrando que não há essa quantidade de água disponível e que a medida de reuso pode ser uma estratégia fundamental para as medidas de adaptação à mudança do clima, com a redução ao consumo, o reuso como uma medida de redundância para os prestadores de serviços, uma medida como fonte alternativa fundamental para aumentar a disponibilidade hídrica e evitar a captação de água direto nos rios. Poupando, né, essa água para os fins outros fins e diversificando, né? Bom, a OCDE tem algumas recomendações sobre questões de gestão de outorga e outros aspectos, né, olhando... Nós temos um trabalho com a OCDE há mais de uma década, onde a gente avaliou o sistema de governança dos recursos hídricos no Brasil, mas também a gente examinou a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Uma das grandes constatações do estudo de 2017 da OCDE é que a cobrança pelo uso dos recursos hídricos não reflete a escassez do bem água. E essa é uma preocupação que se associa com isso quando a gente fala que haverá redução da disponibilidade e, portanto, o valor cobrado pela captação da água precisa refletir a disponibilidade do bem para que isso tenha um equilíbrio. É sempre bom lembrar que não se trata só de cobrança por cobrança. Na Lei 9433, um dos princípios da lei é que a água tem valor econômico, precisa ser aferido nisso. Então, se não tem o bem água na quantidade disponível que tem, ele precisa ser economicamente aferido o seu valor para geração, para abastecimento humano, mas também para a produção. Essa é uma questão importante para enfatizar, né? Para todos conhecerem o que está na Política Nacional de Recursos Hídricos, né? 9433. A água é um bem público, isso. Ok, mas ele tem valor econômico. E diante de uma escassez, de uma queda de disponibilidade, e aí qualquer visão econômica, quando você tem menos oferta, a tendência do valor e da percepção também é ser maior. Hoje o Brasil vive momentos cruciais, né, de uma neoindustrialização que passa por projetos que envolvem hidrogênio verde e outras questões. E a água é fundamental, nós somos grandes produtores agrícolas nesse sentido, né? E mais recentemente, olhando isso, eu entendo esse movimento, né? A ANA também a Agência Nacional de Águas fez uma consulta pública a respeito do reuso, para entender o que precisa regular e como regular. Como é que está o cronograma de vocês a esse respeito? Como é que vocês pretendem evoluir a respeito dessas questões associadas à regulação, né, para viabilizar o reuso de água no Brasil? Nós temos esse olhar estratégico sobre o reuso como uma medida de adaptação à mudança do clima. Então, nesse sentido, como o marco do saneamento deu-nos a competência para tratar especificamente de regulamentação de normas de referência para isso, nós iniciamos um processo regulatório que levará 18 meses, no qual nós fizemos uma tomada de subsídio para coletar as informações dos diversos atores, onde a Aladi contribuiu, as associações contribuíram, e a gente está terminando nesse momento de construir a análise de impacto regulatório para apresentar à sociedade, por meio de consulta pública, de audiência pública, para que use a norma de referência do efluentes sanitários tratados. Esse é o objeto dessa primeira norma de referência. Não se esgota nessa norma, a gente vai continuar gradualmente, como diz o marco do saneamento, buscando suprir as lacunas regulatórias acerca
do reuso da água no Brasil, mas essa primeira norma ela já começou a ser elaborada, está no processo regular e a gente espera até o final desse exercício, até o final de 2025, publicar a primeira norma de referência de reuso de água no Brasil. Isso é um passo positivo. A gente entende que há um movimento no Brasil, primeiro para o reuso de água para fins não potáveis, né? Mas a gente já entende também que tem iniciativas. Aqui a CETESB teve uma diretriz a respeito já planejando o reuso para recarga de manancial. Talvez a gente primeiro avance no reuso para fins não potáveis, depois vai para a recarga de manancial e até potável direto, né? Mas tem uma questão que você trouxe, que foi a questão do marco do saneamento. E aí eu queria retomar esse assunto, que trouxe um papel protagonista regulatório nacional do saneamento, e boa parte das questões de circularidade de água talvez esteja no saneamento. Ao invés de você fazer o ciclo hidrológico, de tratar esgoto que vai para o mar, que evapora, depois condensa, chuva, e que talvez a gente não tenha um controle, é tentar proporcionar esse ciclo no saneamento para garantir segurança hídrica. Você capta a água do manancial, se torna uma água residuária, você recupera ela com água potável que volta para o manancial e vira um ciclo que você acaba propiciando aí uma segurança hídrica maior. Mas isso vai exigir, certamente, mais recursos, mais investimento para poder fazer o tratamento do esgoto até levar para esse nível. E aí tem um grande desafio. Você acha que talvez... E aí é um bate-papo mesmo, falar de pensamento, não só como Ana, mas falando como Nazareno. Como é que a gente pode pensar em viabilizar e financiar a segurança hídrica, né? Porque novos investimentos vão ser necessários para essa infraestrutura adaptada às mudanças climáticas. Seria através de outorga? Como é que é discutido isso dentro da ANA? Bom, vamos dividir isso em dois pontos. Primeiro, a gente tem a compreensão de que a outorga precisa ser aferida não com os níveis de garantia que nós temos hoje. Hoje, uma outorga de recursos hídricos, de uma maneira geral no Brasil, é concedida com um nível de garantia de 95%. Nesse momento, a gente tem em sandbox regulatório, em ambiente experimental, outorgas com menor níveis de garantia, mais pactuado com usuários. Então, é uma primeira medida na qual nós estamos examinando por um período de 5 anos quais são os impactos que a gente tem de conceder outorgas compartilhadas, outorgas com garantias, mas com a pactuação entre usuários, preservado o volume de água de um corpo hídrico, mas para achar uma nova maneira de outorgar o uso dos recursos hídricos e permitir que outros usuários que não tenham a sua regularização de uso tenham, ainda que de maneira precária, uma autorização regular para o uso da água. A outra questão é o financiamento do reuso. É importante a gente compreender que não tem uma camisa de força só que vista o Brasil como um todo. Então, para cada um dos modelos que a gente tem visto de sucesso, a gente precisa compreender que em alguns casos é parceria público-privada, em alguns casos é uma decisão estratégica do setor industrial, como foi a maioria dos casos que temos aqui. Às vezes é uma subconcessão de serviços, como foi no caso do Espírito Santo. Então, o que a gente precisa para financiar o reuso de água no Brasil é se aproximar da realidade local, tirando essas lacunas regulatórias existentes e apresentando projetos alternativos para poder viabilizar o próprio recurso. Lembre-se que essa é a última parte da cadeia de uma empresa de saneamento, então ela capta a água, trata a água, deve devolver para o manancial. Uma vez que você tenha uma parceria, uma subconcessão ou algum outro instrumento que lhe permita aferir uma receita adicional, é possível que esse seja uma fonte de financiamento para o reuso de água no Brasil. Espero que assim seja, né? Porque existe o custo maior de não ter água, né? O não ter água gera um prejuízo enorme em atividades econômicas, além, claro, do impacto social que existe a esse respeito. Nós temos ainda boa parte da população que não tem coleta de esgoto, não tem tratamento. Nossos mananciais têm risco de disponibilidade quantitativa, mas e muitas vezes boa parte dos recursos hídricos são poluídos pelo próprio esgoto, né? Então, estamos vivenciando um desafio que já deveríamos ter superado, que era da universalização, mas estamos diante de um novo desafio, que é se adaptar às questões Mas esse desafio climáticas. é uma super oportunidade, porque veja, nós temos metade da população brasileira que não recebe tratamento de esgoto sanitário.
Uma vez que isso passa a ser esgotado, o reuso se apresenta mais uma vez como uma a logística, né? Porque ele é um... Você agora vai ter o esgoto coletado para ele virar água de reuso. Por enquanto você não tem, ele não é uma matéria-prima, você não vai sair coletando, você tem que ter a infraestrutura primeiro. Exatamente, né? Então se nós vamos ter o esgotamento de mais de 100 milhões de brasileiros, o que isso pode significar de sustentabilidade para o reuso de água no Brasil. Enquanto nós estivermos fazendo a coleta, nós vamos ter insumo para produzir a água purificada, vamos dizer assim, por muito tempo. Ou seja, isso de novo coloca o reuso dentro das medidas de adaptação à mudança do clima, com um aspecto estratégico que ele precisa fazer para reduzir o consumo e a disponibilidade de água no que a gente tem visto de cenários para o futuro. E muito bom, porque você falou a palavra-chave aqui, sustentabilidade, eu vou puxar nosso bate-papo para uma outra direção, mas mantendo ainda no mesmo contexto. A sustentabilidade, a gente está falando de como se adaptar a uma consequência das mudanças climáticas. Mas eu quero lembrar que boa parte do nosso esgoto, quando não tratado, ele vai ser jogado direto no meio ambiente, que inevitavelmente a matéria orgânica vai virar metano, que é um gás de efeito estufa 20 vezes, 25 vezes maior do que o CO2. Então, sanear o Brasil é talvez uma das maiores atitudes que a gente pode fazer para descarbonizar o nosso... Então a gente acaba com o saneamento combatendo uma das causas do aquecimento global. Lógico que não é só isso, mas a gente vai acabar contribuindo e depois se adaptando a essa principalmente questão. Colocando de pé as medidas de adaptação. O mais importante é a gente sair desse vergonhoso número de 1% apenas de utilização de água de reuso no Brasil, para números como 12%, 15%, que é o número não só isso, eu diria também que é o desafio do saneamento, a gente tem que trazer, que é o número de perdas, né? A gente tem uma perda enorme na infraestrutura de saneamento ainda, né? Temos que evoluir nisso. Também está na nossa agenda regulatória, esse processo regulatório também já começou, nós devemos publicar ainda nesse exercício também a norma de perdas, a norma de referência de perdas, os padrões e os parâmetros a respeito das perdas na distribuição de água pelas companhias, e isso também contribui. Então veja que todas as normas que nós temos falado aqui, a gente tem falado como isso contribui, ou como isso é efetivamente uma medida de adaptação à mudança do clima. E aí você vê, particularmente aqui como associação, como a LADI, o quanto que políticas públicas, as questões regulatórias, elas podem somar para um desenvolvimento. Não é aquela ideia de que é uma regulação que vai tornar as coisas mais difíceis, né? Pelo contrário, está trazendo agendas, estudos estratégicos, informações que está direcionando uma série de políticas públicas, assim imagino, né? Porque eu acho que é baseado nessas informações é que se tem um desdobramento aí de políticas. Eu, recentemente, você deve estar acompanhando, claro, pela Ana, eu vi um crescimento enorme, seja no Senado, na Câmara de Deputados, no município ou no Estado, projetos de incentivo a reuso. Você tem acompanhado esses? Tem crescido esse número de reuso, mas como regulador eu preciso fazer a defesa da regulação. Ainda que a gente tenha segurança jurídica, porque às vezes isso está em contrato, é preciso que a gente tenha segurança regulatória. Ou seja, a agência reguladora é quem vai fazer esse processo ao longo de uma concessão ou ao longo da implementação de uma planta de reuso, desde a construção até a otimização dela e o funcionamento dela, ao longo de um tempo. Por isso é tão importante que as lacunas regulatórias sejam superadas, sejam apresentadas pela ANA, pelos reguladores infranacionais, como forma de garantir não só segurança jurídica para aquele que investe, para o usuário que vai receber aquela água nas quantidades e nos parâmetros estabelecidos, mas também para que isso tenha sustentabilidade ao longo de um período e reduza, de fato, a dependência de captação direta no rio. Até porque são projetos de infraestrutura de longo prazo. Sim. Então você tem que ter uma questão de regulação a longo prazo, também se adaptando às realidades que se impõem, né, diante de cada situação. O Brasil de hoje não vai ser o Brasil de 20 anos, mas todo mundo vai precisar de água e economia também. Bom, Nazareno, eu agradeço bastante. Parabenizo o trabalho da Agência Nacional de Águas, conheço vários dos seus colegas, nós percebemos o entusiasmo do trabalho em trazer essas questões, essas diretrizes, esses aspectos de regulação. A Ana foi muito importante também nessa discussão do marco regulatório e agora, quem sabe, a gente não faz um marco aí do reuso e transforma a questão, né, muito mais ampla. Muito obrigado. Fica à vontade se você quiser deixar aí suas palavras finais.
E obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Eduardo. Mais uma vez agradecer aqui a Aladi, renovar o compromisso da ANA com a definição das normas de referência para o setor de saneamento, para que a gente, de fato, possa ter a segurança regulatória que permita o alcance das metas de universalização, mas também renovar a nossa comunicação, a importância que a ANA tem dado para a normatização e a aplicação do reuso no Brasil como uma medida fundamental e estratégica de adaptação à mudança do clima. O que mais nos preocupa hoje é comunicar que as disponibilidades hídricas serão infinitamente menores do que os que a gente tem hoje e, portanto, nós precisamos nos preocupar e gerar alternativas e, por isso, insistimos que o reuso de água é uma das alternativas que podem gerar o maior benefício e gerar a melhor adaptação futura. Obrigado. Muito obrigado.